Você já ouviu falar em Março Roxo? O mês ganha essa cor especial para falar sobre epilepsia. A cor que lembra uma lavanda foi escolhida em 2008 por uma criança no Canadá e quis associar a solidão que representa os sentimentos e isolamento de quem passa por essa doença. Hoje nós vamos conversar com o Dr. José Lauleta Neto, que vai falar sobre a importância de discutir o assunto e também tirar as nossas dúvidas sobre a doença. E neste último sábado do mês da mulher, a gente também conversa e fala sobre uma doença que acomete mulheres de diversas idades, a candidíase. O CRM na TV já está no ar. O Purple Day, ou Dia Roxo, é um esforço internacional para o aumento da consciência sobre a epilepsia em todo o mundo. Em 26 de março, anualmente, as pessoas em diversos países se vestem de roxo em eventos em prol da consciência da epilepsia. A doença ainda envolve muitas dúvidas e também preconceitos, principalmente por falta de informação da população. É por isso que a gente conversa agora com o neurologista, Dr. José Lauleta Neto, que está aqui no estúdio e vai bater esse papo com a gente. Doutor, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, está aqui no CRM na TV. Então, esse dia no mundo todo existe essa mobilização, mas é um assunto que ainda é pouco tratado, né, doutor? Isso, é um assunto, bom dia, né? É um assunto pouco tratado e muito frequente, né? Nós temos a incidência da epilepsia dentro das doenças neurológicas, ela é a terceira mais incidente, né? Ela perde apenas para dor de cabeça, a cefaleia, né? Para os quadros vasculares, os AVCs, né? E a terceira mais incidente vai ser a epilepsia. No mundo existe uma incidência muito grande, né? 1 a 2 a cada 100 mil pessoas, né, terão epilepsia. Então é muito provável que você encontre ou conviva com pessoas que são portadoras da doença e às vezes você mesmo não sabe que ela tem a doença, por vários motivos, né? Por motivos pessoais ou por motivos que não dão crises tão frequentes, são bem controlados, mas é uma doença muito incidente, muito frequente. Doutor, para quem está em casa entender melhor o que é a epilepsia? Bom, a epilepsia ela é uma doença. E sendo uma doença, ela tem sinais, né, e sintomas, né? O que a gente confunde algumas vezes é a crise convulsiva isolada, né, com a doença. As pessoas podem ter crise convulsiva por vários motivos, né? Por exemplo, né, se você tem uma hipoglicemia, você pode ter uma crise convulsiva e não ser epilético, né? Um outro exemplo bem famoso, o Ronaldinho Fenômeno. Ele teve uma crise convulsiva antes da Copa, antes do jogo final da Copa, mas ele não é epilético. Mas existe sim a doença epilepsia. E a doença epilepsia, ela quer dizer que você tem uma predisposição a não só ter uma crise, ou seja, aquela crise ela foi gerada por um motivo, né? Seja porque você tem uma alteração estrutural ou se você tem uma alteração neurofisiológica no cérebro e que você facilita essas crises. Então são crises que se repetem. Então aquela crise isolada a gente ainda não pode considerar a doença especificamente? Primeiro, se você tiver uma crise isolada, você tem que saber se não tem uma outra doença, né, que está causando essa crise isolada. Então você tem que fazer vários exames, né, para saber se realmente aquela crise isolada não está na vigência, vamos dizer, de um sódio. Você utilizou uma medicação nova, você é cardiopata, hipertenso, utilizou uma medicação nova e essa medicação nova baixou o seu sódio no sangue e você teve uma crise porque o sódio baixou. Então você não é epilético. Aquela alteração no sangue fez com que você tivesse a crise. As pessoas que são epiléticas, elas não precisam de um motivo para ter as crises, elas nascem com essa predisposição e desenvolvem a doença. Doutor, esses primeiros sintomas ou a primeira crise, vamos tratar assim, ela pode aparecer a partir de que idade? Então, a epilepsia, ela não só tem um agente causador, né? Você tem vários tipos de epilepsia. Existe a epilepsia, que também é muito comum, que é ligada ao nascimento, né? Então, a partir do nascimento, né, você já pode, né, o recém-nascido, né, os primeiros meses de vida, você já pode apresentar epilepsia. Algumas são ligadas ao próprio parto, um parto difícil, né? Outras são ligadas a infecções, né, que passam da mãe para o filho, né, infecção descendente, né? E outras são por alterações estruturais que você já nasce, né, no cérebro com essas alterações e já predispõe à crise.
Então, como a pessoa já tem essa predisposição, então a qualquer momento aí, após o nascimento, ela pode passar por esse momento dessa manifestação, né, da doença? Pode sim. Assim como existem as doenças sindrômicas, né, que ela já nasce com essa predisposição, são as síndromes, ela pode também, no decorrer da sua vida, ou por um motivo de um traumatismo craniano, né, desenvolver a epilepsia porque teve um traumatismo craniano, ou se tem um processo expansivo cerebral, um tumor cerebral, ela pode desenvolver epilepsia por causa daquele processo expansivo, ou até mesmo após um AVC, ela pode desenvolver epilepsia por causa do quadro vascular, do AVC. Doutor, existem tipos de epilepsia ou tipos de crise de epilepsia? Como é que a gente pode entender esses casos? A gente tem as duas coisas, nós temos tipos de epilepsia, né? A gente tem as epilepsias adquiridas, né? Que são essas que eu falei, você tem um tumor cerebral, teve um AVC, uma sequela neurológica, então você pode desenvolver a epilepsia. E temos as doenças sindrômicas, né? São síndromes que geralmente a criança desenvolve ao nascimento, né? E passa pela infância, né? E existe um comprometimento cognitivo associado geralmente a essas síndromes. E as crises também, elas têm uma diferença de períodos, né, de tempo de se manifestarem. Varia muito para cada pessoa ou existe um ciclo que é constante nas pessoas que têm a doença? Bom, a crise ela pode se manifestar em qualquer momento da vida, né? Falei, desde o nascimento até a idade mais, né, um adulto ou até o idoso pode desenvolver crise. Vou dar um exemplo. As pessoas que têm Alzheimer, elas têm uma alteração estrutural no cérebro. Então o cérebro ele tem uma diminuição do volume. E essa diminuição do volume predispõe a ter crise, né? Então, às vezes, os portadores de Alzheimer têm epilepsia por uma diminuição do volume cerebral. Então, em qualquer momento da vida, você pode desenvolver a epilepsia. A principal tipo de epilepsia no nosso meio chama-se epilepsia do lobo temporal, que é uma alteração em que a criança nasce com essa predisposição, ela tem crises com febre até os 5 anos de idade, ela para de ter crise e na adolescência ou na fase adulta, né, ela volta a ter crise, né? Então, é bem comum em nosso meio. Essas manifestações ou crises, elas são muito confundidas às vezes também, doutor, com processos de convulsão. Isso acontece muito, principalmente relacionado às crianças e nessa questão ligada à febre no corpo também? Então, o que você falou, a convulsão, ela é um tipo de crise, só que ela é uma crise motora generalizada. Nós só percebemos que uma pessoa tem epilepsia quando ela geralmente tem uma convulsão, né? Que ela se debate, que ela pode morder a língua, que ela pode fazer xixi, né? Então perde a consciência, né? Então ali nós identificamos que ela tem epilepsia. Mas, respondendo à pergunta anterior, existem vários tipos de crise. Existem crises que você não perde a consciência, existem crises que você apenas tem movimento motor do braço ou da perna, existem crises que você perde a fala, existem crises que você tem visões e você às vezes não perde a consciência, ou tem uma perda muito focalizada do nível de consciência. As pessoas às vezes não percebem. Então, por conta desses sintomas que variam bastante, existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de identificar que elas têm epilepsia? Sim, elas só vão geralmente identificar quando tem a convulsão que você falou, que é aquela crise que chama a atenção, que atrapalha o dia a dia. Se você tem uma pequena crise, vamos dizer, de ausência, que as pessoas sempre falam, é aquela crise que você perde a consciência por alguns segundos, depois retorna, muitos não percebem. E aquela pessoa só chega ao consultório, às vezes, ou ao pronto-socorro, ao hospital, quando tem uma crise convulsiva ou a convulsão. Então, às vezes, o diagnóstico sai mesmo quando ela tem uma crise convulsiva. Então, nesses outros casos, doutor, onde é mais sutil, né, esse sintoma, as pessoas acabam também tomando algumas decisões erradas, né, numa medicação ou de não procurar um especialista, né? Isso mesmo, porque quando você não consegue identificar que possa ser algo epilético, né? As pessoas acham que são sintomas ou habituais ou até sintomas psiquiátricos, então não é incomum, ou seja, a origem da neurologia ela é muito ligada ao psiquiatra, porque as pessoas tinham os ataques de histeria e às vezes eram convulsões e não histeria, então existe esse vínculo muito grande da epilepsia
com a psiquiatria. Então as pessoas acham que eu estou estressada, é uma alteração do humor e não procuram o atendimento, não procuram uma investigação médica. E só vão mesmo, como eu falei, perceber quando tem uma crise mais intensa. Então existe essa confusão em relação a problemas psíquicos, né, ou psicológicos, com esses problemas neurológicos e a doença da epilepsia? Sim, existe. Então não é incomum você ter pacientes em segmentos com o psiquiatra que tem epilepsia, né, e você ter pacientes com epilepsias que têm quadros psiquiátricos com o neurologista. Então existe sim essa interface entre as duas especialidades. Doutor, daqui a pouco eu quero que a gente fale também sobre os tratamentos dessa doença, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a epilepsia. Olha só, a gente faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco vamos falar também sobre candidíase, as principais causas da doença que acomete mulheres de diversas idades. E a gente ainda volta a falar também sobre epilepsia com o doutor José Lauleta Neto e como você também pode participar com a gente através das redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. O CRM na TV volta já. Estamos de volta com o CRM na TV. E olha só, antibióticos, gravidez e diabetes podem ser um dos fatores que colaboram para o surgimento da candidíase. A doença que acomete mulheres de diversas idades deve ser tratada logo nos primeiros sinais para evitar complicações. Coceira, corrimento, escoriações e até vermelhidão. Esses são sintomas comuns da candidíase, doença muito frequente em mulheres. E a faixa etária varia muito e diagnosticada desde crianças até mesmo idosas. A candidíase monília, ou conhecida como uma doença fúngica, é causada, na verdade, é uma infecção fúngica, causada principalmente pela Cândida, né? Cândida albicans, que é um tipo de fungo, mas pode haver outros, em que acomete a área genital feminina e não importando a idade. Até de criança até uma pessoa da terceira idade, as senhoras, isso não escolhe idade. É uma infecção que causa grande desconforto, muito frequente. Boa parte das mulheres serão acometidas ao longo dos anos de vida. A doença, também conhecida como monolíase vaginal, pode ter alguns facilitadores, como antibióticos, gravidez, diabetes, anticoncepcionais, corticoides e até roupas inadequadas. Em média, é dito que até 75% das mulheres, em geral, serão acometidas ao longo de sua vida dessa infecção. Tal é a frequência, né? Porque existem muitos fatores que podem predispor essa mulher. Por exemplo, até um uso de antibióticos, antibiótico-terapia com repetição, uso dos corticoides, né? Uso de anticoncepcionais, hormônios com frequência, né? Doenças que levam à baixa imunidade ou defesa do paciente poderão predispor essa paciente a essa infecção fúngica. Entre 20% a 25% dos casos de corrimentos genitais de natureza infecciosa têm como causa a candidíase. 75% das mulheres têm pelo menos uma única vez na vida. O mais importante, nunca fazer a automedicação, né? Observou, ou uma mãe que observe até uma criança, uma adolescente, ou a mulher adulta que observe essas reações, né? Grande intensidade de ardência, né? Vermelhidão no local da genitália, coceira intensa, desconforto às relações sexuais, né? Tudo isso levarão essa pessoa a procurar um profissional qualificado, que no caso é um médico. Tá aí, ó, esclarecedora, né, essa matéria para a gente entender um pouco mais sobre essa doença neste último sábado do mês de março. E na nossa entrevista de hoje nós estamos falando sobre epilepsia. Aqui no estúdio com a gente, o doutor José Lauleta Neto. Doutor, a gente estava falando sobre vários aspectos da epilepsia e algo importante que precisa ser esclarecido também são os tratamentos. Segundo a Associação Brasileira de Epilepsia, existe o tratamento medicamentoso e o tratamento dietético. Qual é a diferença desses dois procedimentos? Davi, no tratamento da epilepsia, a gente lança mão de medicações. Eu só queria fazer um adendo que 70% das epilepsias, né, elas têm cura, né? Você inicia o tratamento o quanto antes,
Tá? Você passa um período de 3 anos, né, tratando, né, e quase 70% dessas epilepsias que você não tem alterações estruturais na ressonância ou na tomografia ou grandes alterações no eletroencefalograma, você consegue retirar essa medicação. Então não é incomum a gente ouvir relatos de pessoas que eu tomei medicamento quando era mais novo e hoje eu não tomo mais. Então isso existe sim, chega a ser 70% das pessoas. Então procurar o tratamento é sempre o melhor caminho. Esse é um resultado satisfatório, né, doutor? Afinal de contas, muitas doenças as pessoas às vezes não têm como recorrer ou não têm um resultado bom, mas 70% é um bom número, né? É um bom número. Você iniciando o tratamento precoce, você tendo um controle da doença, né, existe sim a possibilidade, né, caso você não tenha uma alteração estrutural ou uma alteração muito evidente no eletroencefalo, você pode ficar sem o uso da medicação. E com relação ao tratamento, ele sempre vai ser, né, de primeira linha o tratamento medicamentoso. Nós temos hoje à mão diversas medicações, diversos medicamentos muito bons que já tem no Brasil, né, e são de acesso fácil, né, tem alguns que são distribuídos, né, gratuitamente, né. Então talvez o tratamento medicamentoso não onere tanto, né, a pessoa se ela tiver o interesse de tratar. E o tratamento não medicamentoso é o tratamento que a gente utiliza, né, para alguns tipos de epilepsia, que é a dieta cetogênica. São aquelas epilepsias mais em crianças, que são de difícil controle e que você pode, através da dieta cetogênica, né, diminuir muito o número de crises. Mas ela só é utilizada após você já estar fazendo o tratamento medicamentoso. Existe também uma medicação que está, vamos dizer, que é o canabidiol, que para algumas epilepsias ela está liberada, para utilização, né, e ela traz resultados promissores, mas não é para todas as epilepsias, são alguns grupos de epilepsias que têm indicação. E cada vez mais a gente comprova que realmente o canabidiol traz resultados importantes. Ainda existe essa briga, essa luta, né, doutor, para conseguir fazer com que esse medicamento esteja mais disponível para os brasileiros, né? Hoje existe, sim. A gente tem de quem utiliza, né, os pacientes que utilizam, eles têm realmente algumas dificuldades na aquisição, mas conseguem adquirir, tendo a indicação precisa, né, eles vão ter um retorno da utilização do medicamento. Doutor, esses tratamentos, você citou a questão das crianças, né, diferenciando um pouco dos adultos em alguns casos, mas, de um modo geral, o tratamento é diferente para crianças e também para adultos? Existem algumas medicações que algumas crianças não podem utilizar, que o adulto já utiliza a partir de uma certa idade. Mas acaba caindo num grupo de medicamento em comum, né? Alguns elas vão poder utilizar, outros, né, somente a partir da idade de 12 anos. O tratamento ele pode ser apenas com um tipo de medicação ou você pode associar mais de um tipo de medicação. O que acontece é que ainda existe muito preconceito em se utilizar as medicações antiepiléticas. Você está de posse dessa medicação e alguém vê que você está utilizando a medicação, então existe muito preconceito. Talvez por isso é que as pessoas não exponham que tem a doença, né? Então, o preconceito de, você está tomando um remédio que é um remédio para uma pessoa que tem uma doença mental, remédio de louco, né? Então, ninguém quer ser taxado disso. Então, às vezes ocorre, as pessoas às vezes escondem a própria doença até para o começo de trabalho. Você vai ser contratado em uma empresa, você tem epilepsia, você tem plena condição de exercer aquela função naquela empresa, mas você acaba, às vezes, omitindo a doença por medo do preconceito, por medo de, na escolha da vaga, na concorrência, alguém te deixar de fora porque você manifestou ou declarou que você tem a doença. As pessoas que sofrem com essa doença, elas sofrem com esse preconceito, né? Além de ter que tratar da doença, ela precisa conviver com esse preconceito que acontece, doutor, do seu ponto de vista, por falta de informação da população? Sim, existe, a população ainda não é tão bem informada sobre a doença. E a doença ela não tem mistério nenhum. Se você realiza um bom controle com a medicação, se você realiza o acompanhamento médico, né, você consegue uma convivência, uma vida quase normal. Eu não vou dizer que vai ser normal, porque ela vai ter algumas restrições, mas ela vai poder exercer quase qualquer profissão que ela escolher, vai poder ser mãe, vai poder ser pai. Isso não passa para os filhos, não vai passar para os filhos, a doença não vai passar. Se você casar com alguém que tem epilepsia, seu filho, né, não vai nascer com epilepsia, não é dessa forma. Então, assim, ainda existe muito preconceito, mas o que eu quero falar é que a pessoa com epilepsia, em se tratando e acompanhando, ela pode ter uma vida quase normal.
Doutor, voltando sobre os tratamentos, esse tratamento ele é disponível tanto na rede privada quanto na rede pública, também o SUS já dá essa assistência para a população? Sim, algumas medicações o SUS dá assistência sim, né? São medicações de alto custo, né? São boas medicações, né? Está disponível nas farmácias de alto custo, né? As medicações que têm um custo mais baixo, realmente você consegue adquirir até nas farmácias populares, isso existe a um preço bem menor, tá? E além do tratamento medicamentoso e do tratamento dietético, para algumas epilepsias você tem o tratamento cirúrgico, né? E você tem um dispositivo que a gente chama de VNS, que é um estimulador, né? Que hoje em dia você consegue implantar e consegue um estimulador do nervo vago, você consegue diminuir muito, né, o número de crises. Então, além do tratamento medicamentoso, associação com o tratamento dietético para algumas crianças, algumas síndromes, né? Você tem um dispositivo que fora do Brasil, como ele é um dispositivo caro, mas fora do Brasil, você utiliza muito frequentemente quando tem falha terapêutica, ou seja, quando você não consegue controlar só com uma medicação. E o resultado é muito bom. Só que, para a nossa realidade hoje, é um dispositivo caro. Doutor, a epilepsia envolve esse convívio com as outras pessoas, falamos agora há pouco sobre preconceito e ao presenciar essa crise de epilepsia, essa pessoa que possui a doença, ela precisa de um auxílio, de uma ajuda. E muitas vezes essa pessoa que está junto de alguém que tem a doença não sabe como agir. Qual o primeiro passo a ser feito diante de uma crise de epilepsia? Então, primeiro a gente tem que quebrar os tabus, né? Quem tem uma crise, né, a crise convulsiva que a gente falou, que é aquela crise mais intensa, mais forte, né, ela vai perder a consciência, né, ela vai cair ao chão frequentemente, ela vai se debater. Então, o primeiro tabu é a secreção, a saliva, ela não vai te contaminar com nada, né? E essa pessoa que está inconsciente no chão e se debatendo, se ela se depara com um objeto pontiagudo, ela vai se machucar. Então, a primeira coisa é afastar os objetos pontiagudos, né, de próximos a essa pessoa. A segunda coisa, a pessoa que está se debatendo no chão, ela com a saliva, ela pode, a gente chama broncoaspirar, ou seja, em vez de ir para o trato digestivo, ela vai para o trato respiratório, né, e dá uma pneumonia. Então, você tem que sempre posicionar a cabeça dessa pessoa, né, no sentido em que ela não engula saliva, né. Se essa pessoa vomitar, sempre virar a cabeça de lado, né? Outra coisa, a língua, a gente não vai engolir a língua, né? A gente tem a preocupação de abrir a boca, de colocar um objeto dentro da boca, mas a pessoa que tem epilepsia, ela não vai engolir a língua, não vai se afogar ou faltar o ar com a língua. O que você tem que fazer é não colocar o seu dedo, porque quem está tendo crise não tem a noção que está tendo a crise, você pode se machucar, você pode se cortar, né? A pessoa pode cortar o seu dedo, né? Morder e cortar mesmo, tirar um pedaço do dedo, não colocar nenhum objeto metálico ou duro na boca, porque a pessoa que está tendo crise, ela pode quebrar os dentes, né? Então a melhor coisa fazer é posicionar sempre a cabeça, lateralizar a cabeça, tá? E que a crise vai passar. A crise ela tem um intervalo, 3 a 5 minutos, ela vai passar. Após a crise, doutor, o outro passo é procurar um hospital, procurar um especialista? Então, se a pessoa que deu a crise é uma pessoa que tem epilepsia, né, e após ela recobrar a consciência, ela te relatar, não, isso aí é uma coisa comum no meu dia a dia, eu já tinha antes, às vezes ela melhorando, não precisa estar levando a um atendimento. Mas em essa pessoa, após a crise, ela não retornando claramente o nível de consciência, ou relatando que isso é algo novo, algo não usual, necessita de um serviço de urgência. Doutor José Lauleta Neto, quero agradecer seus esclarecimentos, sua participação aqui no CRM na TV. Obrigado. E olha só, o CRM na TV fica por aqui, mas antes de me despedir, eu peço para você participar com a gente nas nossas redes sociais. É só você procurar o CRM MA no Facebook e também um perfil lá no Instagram. Obrigado pela sua companhia, a gente espera você no próximo sábado. Uma ótima tarde, até a próxima.